orgânico. Pode ser composto inorgânico. Outro ponto. A orgânica até o século XIX estava restrita a alguns processos. A gente falou, como que eu vou obter um remédio? Então os primitivos vinham para você e falavam, pega aquela planta, vai macerar, vai colocar em água fervente e vai extrair alguma coisa. Isso é um processo, não um conhecimento de forma, sim. Não tem nada. Só que é a partir daí também que as pessoas vão estudar. O que está acontecendo? Qual é o rigor que eu tenho que ter para que eu consiga extrair certo composto? Que composto eu estou extraindo? Que reação está ocorrendo? Certo? Então, síntese de Euler foi importantíssimo. Agora, Kekulé. Quem já ouviu falar de Kekulé? O que vocês já ouviram falar de Kekulé? Cobra do Kekulé. Você viu a cobra do Kekulé? E você? Maria Tereza? Um viu a cobra, o outro viu o anel do Kekulé. Tá um papo meio estranho, né? Mas ele é estranho mesmo. Ele tinha sonhos meio estranhos. Aqui tem um texto meio denso, mas eu queria colocar para vocês como um registro. O Rodolfo vai ler para mim. Eu estava sentado à mesa a escrever o meu compêndio, mas o trabalho não rendia. Os meus pensamentos estavam em outro sítio. Virei a cadeira para a lareira e comecei a dormitar. Outra vez, comecei a pensar os átomos das cambalhotas em frente dos meus olhos. Dessa vez, os grupos mais pequenos mantinham-se modestamente a distância. Alguém ia falar que tinha usado alguma coisa. Os átomos cambalhotas. Davam cambalhotas. Né? Continua. A minha visão mental, aguçada por repetidas visões dessa espécie, podia distinguir agora estruturas maiores com variadas conformações, longas filas, por vezes alinhadas e muito juntas, todas torcendo-se e voltando-se em movimento, serpenteantes. Mas olha, o que é aquilo? Uma das serpentes tinha afilado a própria cauda e a forma que fazia rodopiava torcidamente diante dos meus olhos, como se tivesse produzido um relâmpago a corrente. Passei o resto da noite a verificar as consequências da hipótese. Aprendemos a sonhar, senhor, pois então talvez nos apercebamos da verdade. Então, a química tem Então, um cara de voz fina falando de cobra engrossando a voz. Quer fingir que é homem? É o mesmo impacto. Você não vai falar, vou morrer de fome, né? O que ele está falando na serpente, pessoal? A serpente, o que é? O que a gente fez? Não é uma coisa reta. Ele fala, olha lá. Ele fala que longas filas, certo? A química orgânica, a gente não fala sobre as cadeias enormes, carbono, só que tinha uma que ele não entendia. Não era assim. Era assim. Certo? Como que ele ia explicar a partir disso, explicar isso? É muito difícil. Para quem é normal. Mas aqui ele conseguiu explicar. Vamos primeiramente tomar que é um sonho. Ele explicou a estrutura do benzeno, a estrutura de ressonância do benzeno, os átomos e os elétrons, aquela ligação que não é pré-estabelecida, mas naquele ciclo ela vai em ressonância. Você não fala diretamente, ela está aqui, não. Aquela nuvem de elétrons está constantemente naquele anel. Porque tem dupla, certo? Certo? Ele está falando disso aqui, Essa é a cobra de Kekulé. Essa é a cobra que mordia o próprio rabo. Certo? Então esse foi um sonho dele.
Aqui eu coloquei algumas imagens engraçadas para falar de Piculé. Ele sonhando aqui, e aqui a estrutura do BC. E a cobra, ela própria mordendo o rabo. Então aqui o que a gente pode perceber? A preocupação que começa a vir pelos compostos orgânicos. Ele se preocupou não com o mineral, como era constituído, mas com a complexidade, a ressonância do composto, que até então, uma cadeia reta, não se observava isso em minerais. Certo? Então, esse foi um outro fato importantíssimo no século XIX, do desenvolvimento da química orgânica. É um outro evento importantíssimo. Outro evento de grande importância foi o estabelecimento do processo de obtenção do ácido ascórbico. A gente falou, é a vitamina C. Certo? Então, a partir daí, não só a química orgânica se desenvolveu, mas pôde se desenvolver o quê? A bioquímica. Certo? A bioquímica pôde, através da orgânica, achar alguns caminhos para explicação. Então, voltando aqui. Eu quero mostrar para vocês o quê? Primeiro, a gente pode adotar como um sonho, como o acaso. Newton foi o acaso da Caim? Será? Pode ser o acaso, mas não pode ser o fruto, não pode ser fruto de estudo. A gente utiliza, às vezes, a história para mostrar quanto é belo o estudo cientificismo. Assim como o Kekulé, a gente pode adotar que ele sonhou. Mas por que não pensar que ele estudou? Assim como todos nós estamos aqui estudando. Ninguém tinha a ideia que um composto inorgânico vai se tornar um composto orgânico. E é o que eu falo para vocês. Por isso que eu coloquei aqui. A química e todas as ciências são como a cobra do Kekulé. São interligadas. Você teria o estudo da urina, que eu me explicou. Você teria a vitamina C, sem o misticismo da alquimia? Não. Hoje nós podemos achar que eles foram magníficos por... o processo de Uller foi fantástico, eu não iria conseguir. Você viu fogo? Fogo para a gente é fogo. Fogo funcionou o que virou complexo para a gente. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. O desenvolvimento da orgânica e principalmente a importância de pequenos passos para que o corpo faça complexo.